E a questão, além das questões de gênero que acabamos de falar, como ficam as questões, de número de pessoas interagindo e a maneira como a nossa psiconeurologia se comporta? Ou seja, tem um número mínimo de pessoas que quando a gente interage, 2, 3, 4, que nos inspiram e nos estimulam a examinar, refletir, a se colocar um no lugar do outro, a estabelecer, e aí sim, analogias, literalmente falando, quer dizer, rigorosamente falando, ou seja, o teu jeito de pensar em relação ao meu, o teu jeito de enxergar em relação ao meu, de ouvir em relação ao meu, de sentir em relação ao meu, e vamos intercambiar, um se pôr no lugar do outro, se pôr no lugar de um terceiro, de um quarto, quinto. Agora, isso tudo, até certo ponto, pode ser composto e criado um modo em comum de pensar, ou que não seja uma figurinha que eu costumo mostrar, que é uma figurinha do nós, olha só. Eu, tu, ele, nós. E essa figurinha, eu, tu, ele, nós, vocês e eles, singulares e plurais, indicam uma certa operação interativa, operação mental de interação e física de interação até certo limite. Digamos 3 a 6, na minha experiência, tem sido um número interessante para criar e inovar. Agora, quando você começa a trabalhar com mais grupos, o exame, da experiência crítico, reflexivo e implementação de novas formas de pensar, perceber, representar, projetar e fazer ficam mais difíceis. Então imagina que tenha uma multidão, centenas ou milhares de pessoas trabalhando ou convivendo no mesmo lugar. Essas pessoas vão precisar trabalhar em subgrupos para criarem uma identidades numa espécie de hierarquia de níveis de representação, o que é bem típico do modo democrático não só em política, mas em sistemas de representação de grupos que elegem seus representantes para grupos maiores, que elegem seus representantes para grupos maiores, e assim sucessivamente, sem haver uma relação direta entre o grupo no alto de uma suposta pirâmide de representações e no lado de baixo. Não uma ligação direta. Há subrepresentações e elas têm identidade. Isso é muito diferente de burocracias nas organizações públicas e privadas e mesmo nos ambientes familiares. Não se trata de burocracia, se trata de grupos com mínimo e máximo de pessoas capazes de comporem as suas ideias de forma conjunta, como a gente costuma tratar com essa figura aqui, mestra. De novo, três, esses três campos que se entrecruzam. Pode ser 3, pode ser 6, é uma questão, mas não pode ser 50, 100. Se imagine 50, 100 nessa figura aí, como vai ficar, trazendo ela para cá, como essa figura aqui, como ela vai ficar, como essa figura aqui vai ficar complicada de ser referida quando tiver um conjunto de eus, que são nós, um conjunto de vocês, que são outro nós, e um conjunto de eles, que são outros nós, e fazerem zonas de intersecção entre si de uma maneira hierárquica. Isso vai fazer. O que vai acontecer? Vai acontecer que vão existir, como a gente fala,
modos lentos de processamento cognitivo nessa hierarquia e modos rápidos. E modos rápidos que são feitos de uma maneira como se fosse em manada, que se tanto mal se fala, mas tem certos processos quando se vive, por exemplo, em situações de guerra, lá no Oriente Médio, na Europa, ou na Segunda Guerra, ou em situações que tem crises climáticas, enchente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil, onde a gente precisa estar em alerta e tomar decisões rápidas, precisas, de se evadir de áreas onde tem algum o acontecimento súbito de ordem de mudança climática, de urgência climática, né, ou conflito de qualquer ordem. E isso, vivendo numa cidade com milhões de pessoas, a gente precisa não exatamente ter uma reação em manada, mas sim uma reação concertada, concerto de música, uma reação articulada com sirenes, com jeitos de fuga de lugares onde possa pegar fogo, por exemplo, e que são reações de grupo, de grandes grupos, e que são articuladas para ser, que é diferente de um estouro de uma manada, né? A manada em si não tem problema, né? No mundo animal, as manadas correm e elas podem correr se afastando de um perigo de forma desordenada, mas podem correr se afastando de um perigo de forma ordenada e se aproximando de objetivos, como, por exemplo, uma maratona, um monte de gente correndo, né? Maratona de Ano Novo, né? Corridas com milhares de pessoas, com um propósito, com metas e com objetivos. Isso regrado, e são várias pessoas. O que a gente quer deixar claro com isso é que muitas pessoas interagindo para comporem modos de pensar tem um limite. E esse limite de 6 a 12 pessoas depende das pessoas, depende da situação. E esses modos de pensar são tanto rápidos quanto devagar, lentos, analíticos, tanto faz. Ambos necessitam interação, familiaridade entre as partes. Imagina um show de música de um cantor super famoso, qual é a familiaridade que as pessoas têm entre si para se organizar entre si. Sistemas chamados democráticos funcionam melhor porque a gente tem representa familiaridade de região, de bairro, de distrito, de cidade, de regiões de cidades. Então, toda a organização cognitiva de impressiva e reflexiva, ela é distribuída, né? E mantendo hierarquias, mas de forma distribuída e não centralizada. E essas mini hierarquias produzem representações em instâncias maiores. E isso faz com que a vida seja bem mais coerente entre as comunidades. E é isso que a gente precisa trabalhar nas nossas vidas que a gente administra, as várias instâncias das nossas vidas, o que é mais urgente, o que é mais importante, o que é mais interessante com relação ao tema A, B ou C, na vida pessoal, na vida de grupo, de time e de organização, assim como na vida familiar.